Arte fora da bolha. Na minha história, especificamente, eu começo como dançarino do que hoje não teria nome. Hoje o que eu fazia como dançarino era chamado de hip hop freestyle, o que eu chamava de dança de rua, de street dance. Porque a unidade móvel estava fora dessa formalização. A gente não era b-boy, a gente não era popping, a gente não era locking, entendeu? A gente era um grupo de dança que queria formar, um grupo de dança majoritariamente negro, que queria formar uma linguagem. Unidade móvel. Unidade móvel, 1992, né? Essa é a minha primeira incursão, né? O tiro no escuro em 88, depois eu monto a unidade móvel. Claro, tem uns grupos da escola, enfim, que eu faço oculto, mas não... é legal, mas a unidade móvel eu acho que é o primeiro tratado mesmo. Eu, o Will Robson, Mariana Lima, minha irmã, e o Noise Man, a gente montando a unidade móvel em 92. Depois, a gente vai montar a gente tinha uma parada que é o seguinte, eu achava que pode ser a minha arrogância, eu achava que você ia nos lugares e tocava sempre as mesmas coisas. Então, mesmo quando você tocava as coisas que eu gostava, então assim, se você ia tocar Prince, você ia tocar Kiss. Se você ia tocar James Brown, você ia tocar Sex Machine ou I Feel Good. O cara fez 100 discos, mas você só colocava essas duas músicas. Aí então a gente inventou uma espécie de kit festa. Então a gente tinha um Del Rey velho e eu colocava todos os discos e as caixas de som do Del Rey. Então você na tua casa falar, pô, mano, vamos fazer uma festa aqui, agora? Fala, vamos, mano, eu levo o som, vamos fazer a festa. E a gente ia fazer isso, e a gente fez isso de um puta tempo. E era mó legal. E aí, até o momento que a gente faz uma dessas histórias, uma jornalista do Estadão na época, a Jo Elias, me convida para tocar na festa dela o que a gente nem tinha nome. O que a gente fazia nas festas. E óbvio, eu não tinha técnica nenhuma, eu era dançarino, não estava preocupado de ser DJ. Então, a mixagem era um desastre monumental de Núñez, entendeu? Tem um amigo que não é tão amigo assim, me falava, ainda bem que a agulha não era gilete, senão você tinha perdido os dedos. Tão mal que você tocava. Aí, só que a gente tinha marra, tinha linguagem e tinha ideia de que queria fazer. Aí, em 93, a gente funda o Sub Club, que é o primeiro baile de hip hop fora do circuito tradicionais dos bailes. E é um baile que ele vai ter, por concepção, eram os Três Chapeleiros Loucos, eu, André Siciliato e o Will Robson, mais a Bel Miqueda, o Valtinho e a Batata, que era a nossa crew, que era pensar a música, pensar o hip hop e o R&B também, o rhythm and blues também, e o hip hop soul, mas do jeito que a gente acreditava, ou do jeito que a gente queria que fosse, que eu só toco o que eu quero. Era bem essa parada. Eu não tô aqui para agradar nem fulano, nem ciclano, nem beltrano. Se é 100% da pista, ok. Se não for 100%, não. Só que ao mesmo tempo, vamos fazer disso uma grande celebração em torno da cultura de rua. Então, no Sub Club você tinha desde desfile de moda até luta do Mike Tyson, até show do Racionais. É a primeira vez que o Racionais faz um show fora do circuito tradicional dos bailes é no Sub Club. Sub Club era um lugar? Era um porão, não é um porão, era um negócio bem louco. Porque ele ficava dentro de uma casa noturna chamada Colômbia, e era como se fosse um porão. O Colômbia também era famoso, né? Tinha as terças do Colômbia. O primeiro desfile do Alexandre Erkovitch foi no Colômbia, por exemplo. E ele era do lado da 78ª ADP. Então era literalmente do lado da delegacia. A gente soltava a massa de fumaça, fazia uma névoa na entrada da delegacia. Então era um negócio muito doidão. Depois desse mesmo lugar, depois do Sub Club, era onde o Mau Mau discotecava, que era o Hells, entendeu? Então era um símbolo da noite paulistana. Né? E a gente tinha muito essa história de construir essa ideia de que a casa noturna era um espaço também não de reflexão, mas um espaço de abrir pensamento. Então você tinha lançamento de disco, você tinha desfile, você tinha, frequentava o Sub Club desde a Regina Casé até o Chico Science, entendeu? Era muito legal e a gente tocava o que a gente queria. Isso é 93. Em 94, o DJ 1 e o KLJ fazem a Soweto.
Os dois têm, esses dois bailes têm em comum é a ideia de uma geração de DJs independentes, que a gente tocava o que a gente queria, acreditando que isso daí era a solução. E que a casa noturna também era um espaço de criação. E não só eu vou tocar para vender cerveja, para vender bebida, para vender drink, que depois isso vai se tornar. E também o baile era dos DJs e não do produtor, porque né, o produtor que faz a festa é o dono do baile, e o dono do espaço é o dono do baile. Não, eram os DJs os donos dos bailes. Tem outros exemplos, outras pessoas vão fazer. A própria cena eletrônica vai se usufruir isso. O Mau Mau no Senhora Kravitz, e o Mauro Borges, que Deus o tenha, no Massivo. Tudo isso já era uma cena já considerada. O Cais, antes disso a Nation, tinham casas noturnas que eram consideradas nisso. Mas você não tinha isso em relação ao hip hop. E isso a gente faz. Então, essa é a primeira. E eu paro de dançar em 1997, né? E é nesse período que é tudo meio que vai acontecendo, porque 96 é a primeira vez que eu faço teatro na minha vida. 96. 1996. É o Opus Profundo, a convite do Dionísio Neto, ele convida a Unidade Móvel para fazer uma peça em conjunto. E a ideia que a gente vai ver, né? Porque eu nem curti teatro, eu curtia, né? Como diz um amigo meu, tá frequentando, hein? Para quem não gostava, tá frequentando, hein? Para quem não gostava, olha, nossa, ainda bem que a língua não tinha veneno, hein? Para quem não gostava, frequentando, hein? Então, tem toda essa parada, e é isso mesmo, por quê? E aí eu falo, pô, não, mas por quê? Velho, pensa nos anos 90. Se você acha que hoje ainda apesar de ter infinitamente uma enormidade de grupos muito maior do que nos anos 90, se você acha que o teatro hoje em São Paulo é branco, pense como é que era em 95. Pense como é que era em 96. Eu me lembro da gente entrando, tinha umas coisas que é assim, o Opus, ele foi apresentado na jornada Sesc de teatro, porque o Sesc ainda fazia uma jornada competitiva de teatro. Então peças competiam entre si, e a gente ganha, né? E com DJ, com microfone. E aí eu me lembro da passagem de som e isso se repete até hoje, tá? 96, eu não sei quantos anos tem, mas é bastante tempo. Sei lá, se no 2016 é 20 anos, 2024 mais 28 anos, tá? Eu coloquei microfone no palco e os atores e as atrizes falavam no microfone e os dançarinos também. Pô, mas você tá colocando microfone, mas o som tá muito alto. Eu falei, meu, você vai convidar a sua tia-avó, coloca ela na 10ª fileira, quer colocar ela do lado da caixa? Por que você vai colocar a sua tia-avó do lado da caixa? Coloca, mas meu, você quer escutar som baixo, vai no dentista, entendeu? Pô, caramba, eu vou fazer um negócio que a batida do Tupac eu ainda vou ter que tocar baixo. E a gente terminava com California Love. Mano, e a gente pulava na plateia e dançava com a plateia. Puta onda. Mano, os caras só faltaram execrar isso daí. Eu falei, mano, vocês, juro por Deus, cara, vocês já fizeram passeata contra a guitarra elétrica, vocês vão fazer passeata contra os tocadiscos também? Vergonha, hein, meu. E hoje, muita gente, sem citar nomes, muita gente que era completamente... Hoje, essa junção da cultura de rua com as artes da cena, isso é fundamental para o desenvolvimento. Um abraço, porque em 96 não estavam nem aí para isso. Achavam que isso não era. Então, o hip hop ele vai me dando literalmente régua e compasso. Então, aí é fazendo essa peça que eu me machuco. Em 96, 97, eu vou me machucar seriamente. Eu vou torcer o meu joelho vai parar aqui. Meu joelho, não sei se está todo mundo vendo, mas enfim, meu joelho esquerdo, a rótula vai ficar para o lado, assim. E aí, gradativamente, eu vou me machucando, ficando puto com essa história. Já não consigo dançar tão bem quanto eu dançava. Já não movimento. E aí eu tenho que ficar nesse período que eu estou me machucado, 96, né? Eu tenho que ficar muito tempo com o pé para cima, eu não podia colocar o pé no chão. E aí eu começo, literalmente mesmo assim, por uma questão de sanidade mental mesmo, eu começo a discotecar. Então eu acordava às, sei lá, 9 da manhã, ficava discotecando até às 9 da noite. E aí que eu comecei a ter um pouco de técnica.
E aí aquele meu amigo falava, não, agora você estudou, hein? Então eu fiquei quase que perder a perna pra poder estudar, hein? Fala sério. Não sei, mas eu fiz isso. E eu tinha um negócio muito dessa... que eu acho que também, talvez seja geracional, mas assim, que é uma influência muito forte que eu tenho, que é, para mim, o impacto que algumas coisas tiveram no final da minha adolescência, começo dos meus 20 anos, que, por exemplo, o Spike Lee. Quando eu vi o Faça a Coisa Certa, a minha cabeça abriu de um tanto. Eu fiquei porque pela primeira vez eu vi um filme que falava sobre pessoas negras, mas que não era a geração dos meus pais, dos meus tios, das minhas tias. Ela estava falando comigo. Eu me via naquele filme. Eu sabia. Porque não dava você com 16, 17 anos querer ser o Sidney Poitier, querer ser o Jim Clark ou o Shaft. Pô, você não era nada disso, entendeu? Não estava muito longe. Mas não Faça a Coisa Certa, eu conseguia me ver. Né? Radio Hakim, todas aquelas paradas e tudo aquilo. Então, a chegada da filmografia do Spike, para mim, ela é fundamental no desenvolvimento do meu pensamento como artista. Né? E aí tem um filme que chama Mo Better Blues, que é foda. Foi o primeiro filme dele que eu assisti. Não, Mo Better Blues Não conhecia, não sabia nada. Nossa, Mo Só Better de Blues... nome. Nossa, Mo Better Blues é foda. E aí o Denzel tem aquela história, né? O Bleak, que é o Bleak Gillian, eu acho o nome do personagem. Ele é o trompetista e ele tem aquele, né, mood lá, pá, não sei o que dele. E ele fala, se eu parar de tocar, eu morro. E eu falava isso com dança. Se eu parar de dançar, eu morro. E aí foi pro toca-disco. E aí a vida me provou que não morre. Não morreu. Entendeu? E aí eu ficava lembrando que eu falava isso, porque eu teve essa discussão mesmo, eu tive essa discussão com os amigos porque, porra, mas é meio irreal e tal, não sei o que lá. E é isso, ele perdeu a embocadura, perdeu o som, ele perdeu tudo. Mesmo que ele, né, ele sabia a música, a personagem sabia a música pra caralho, podia só compor, podia só arranjar. Ele, tudo bem, não tocar, mas não tem problema, ele sabia arranjar, né, ele era o arranjador da parada. Mas não é isso que ele... Porque se ele não tocar, ele não toca e ele larga a música. E a dança teve esse efeito. Então, eu me torno um DJ mesmo como pensamento a partir dessa impossibilidade. E aí, o caminho disso vai me levando aos outros encontros. Então, em 98, eu vou para Nova York, eu estou nesse processo. Vou para Nova York pela primeira vez, com 30 anos de idade. Vou para o Harlem pela primeira vez, com 30 anos de idade. Conheço a obra do Cornel West pela primeira vez com 30 anos de idade, uma coisa que eu já tinha falado para os meus professores que já tinham uma ligação entre o rap e o bebop, e aí e os caras, nada. E aí eu encontro um livro de 92 do Cornel West lá em Nova York, que chama From the Bebop to Rap. Falei, porra, eu já falava isso, caralho. Entendeu, saca? E essas coisas, tipo, aquela história, ao mesmo tempo eu não era mais um moleque, entendeu? Então não tinha essa história, vou fazer minha vida aqui, vou lavar prato. Eu quero vir pra cá pra trocar, eu quero ser o que eu sou aqui. Mas eu não quero... Porque não... Entendeu, saca? Não dá mais pra voltar o tempo. Não que eu achava que eu, com 30 anos eu estava sabendo de tudo, mas é só que era uma temporalidade concreta. Eu já tinha decidido largar a faculdade há muito tempo, entendeu? As coisas já tinham acontecido. Então eu volto com a ideia de montar uma posse de DJs que pudesse fazer esse arco da Black Music, que pudesse essa história que eu estou contando, eu ser só uma parte, e ter alguém que contasse a parte anterior e alguém que contasse a parte posterior. Então a gente fazia umas festas que duravam 12 horas, que começava com a old school do funk brasileiro e americano e de outros lugares, africanos, somacosto, caramba, ia terminar no drum and bass. Com cada DJ só tocando o que acreditava. Então, tinha Erika Lee, Taíra, Will, Mark, eu, Marquinhos da Pesada, Noise Man e o Willzinho. Eram 8 DJs. E terminava com o Mark. Então você ia da old school... E a gente fez isso durante muito tempo. A primeira vez que eu vou para Nova York, as pessoas falam, mentira. Eu fui porque eu ganhava... tipo, a gente tocava por bilheteria. Olha essas viagens. Eu tinha R$1,30 na entrada da Torre do Dr. Zero. E com essa grana que eu fazia no final de semana, eu conseguia comprar passagem de avião.
Tipo, tinha casa, tudo bem, tinha casa de amigo pra ficar lá e grana pra comprar disco. Com R$1,30 da entrada. Uhum. Eu não ganhava nem sobre a bebida nem nada, entendeu? Então, foi um processo muito louco. E era aí já era outra coisa, né? Era um after hour. Se o Sub Club era sábado, o Sunday Black Sunday, ele era de domingo. Então, o bagulho começava a tocar, ficar bom a partir das 10 da noite do domingo e até as 4 da manhã da segunda-feira. Aí você fala, mano, que viagem do cão. E dava certo. Aí depois disso, nessa passagem, eu vou ter o primeiro encontro com a Cláudia Shapira. A gente já é contemporâneo. A gente já tinha visto coisas. A gente ensaiava a Unidade e a Cláudia... a gente ensaiava na Oficina Cultural Oswald de Andrade, sala com sala, então nos intervalos a gente sempre se encontrava, a gente frequentava os mesmos espaços, né? Eu frequentei muito o Aeroanta, fiz muita coisa no Aeroanta, tinha banda lá e tal. E aí ela propõe a gente fazer um projeto que viria a ser o Bartolomeu, que será que nele deu, que vai dar origem ao Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Só que isso aí é em 98, vai demorar 2 anos pra gente fazer isso. É só em 2000. E nesse período a gente faz a Soul Family, eu toco em outros lugares também, vou tocar no Blém Blém, vou tocar a ideia do DJ como mestre cerimônia, como isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um livro que é tipo muito foda, que chama Born in the Bronx. E é um DJ com 3 braços. E por que é um DJ com 3 braços? Porque é daqui que surge o MC. Porque o DJ não podia tocar, ainda segurar o microfone e falar. Então, o MC surge de uma necessidade. Depois, claro, Rap for Rappers e o MC Poeta e toda essa história de, né, moving the crowd, que tudo isso, mas ele surge de uma necessidade. Então, para mim, o DJ era esse grande organizador. Minha vida estava muito bem organizada com essa ideia de fazer a festa. E eu sempre falava assim, que é uma coisa que depois de muito tempo tocando, eu falava assim, se de verdade, assim, sem demagogia, se não tivesse fome, miséria, racismo, sexismo, transfobia, então, esses malucos da direita, supremacistas brancos, mano, pra mim a festa me bastava. A festa me bastava. É isso. Quer melhor jeito de viver a vida do que celebrar? You're gonna fight for your right to party. Entendeu? A gente tem que lutar pelo direito de celebrar. A festa agrega tudo. A festa é ao mesmo tempo encontro e doutrinação da violência, porque música já é doutrinação da violência. E ela não domestica a violência, ela só formaliza a violência noutra pegada, entendeu? My angry is my gift, já dizia o Zé Claroc do Rage Against the Machine, entendeu? Meu ódio é minha, né, organiza meu ódio, a ira revolucionária do Malcolm X, tudo está na música. E a dança, você faz isso em movimento. Então imagina que é dançar Fight the Power, dançar, saca? Tipo, pô, e você tá tocando e as pessoas estão dançando e é uma multidão, mano, que você quer mais? O que é mais legal que isso? Entendeu? Só que aí depois, né, termina, aí sai, aí tem batida policial, aí tem desigualdade social, aí tem fome, tem miséria, tem os Zé Povinhage, tem polícia assassina, tem gente sendo morta, e aí você fala, pô, não dá pra vida ser uma festa. Mas a festa como um encontro de confabulação é muito louca mesmo. Ontem eu tava vendo topei no Instagram do J-Live e vi ele, eu nunca mais tinha visto... Ele, na verdade, estava fazendo... ele estava rimando em cima do back-to-back que ele estava fazendo. Sinistro. E é muito louco, porque essa coisa do hip-hop como... não uma música, né, só, não como um trabalho também, mas como uma formalização, um monte de ação em resposta e interação com o que está acontecendo, né, o que aconteceu, o que está acontecendo. É muito louco, porque... E essa função do DJ, né, como organizador da festa, quando ele passa a organizar a festa e não ir tocar, né, em algum lugar porque foi contratado e tal, a experiência que eu tenho é com alguns DJs que eu tive a sorte também de pegar esse rescaldo, assim,
da festa como um encontro de várias pessoas para trocar ideia, para conhecer, e o DJ com o microfone dando a ideia, né? Eu lembro assim, a gente ia começo dos anos 2000, ali, metade dos anos 2000, teve a central, né? Central acústica. E os DJs, o DJ Marco, o Negrito, o Ajamu, o Célio, que daí tinham os DJs que não tocavam com a banda direto, assim, tocando como instrumentista, assim, né? Mas nas festas. E era a organização da central, né? Do projeto Central Acústica, né? E era barata. Então, muito nessa que você tá falando, né? Que você também, assim, cada um no que mais curte e acha... Imagina, você que tem um conhecimento, você tá mostrando esse conhecimento. É o momento... Você vai fazer a coisa que você... mais da hora que você pode, né? Você sabe fazer aquilo, eu vou mostrar tudo que é mais legal para quem tá aqui. E é isso, bilheteria. E a bilheteria, beleza. O que deu, o que não deu, não deu. E se não, vamos trampar de outra coisa e vai virar, né? E essa coisa de ser... Acho que uma primeira formação minha foi nessas festas. Essa formação mesmo, assim. E aí a política, porque o microfone tava lá, o Marco falava as coisas, Mano. o KL falava as coisas, e muito louco, assim, também é isso, não cabe no fonograma. Não cabe no fonograma. Não E cabe o fonograma é o disparador, e ao mesmo tempo ele é memória condensada, porque mesmo que a Também. prensagem seja diferente, quando você pega assim, vou mostrar aqui outra parada. O Midnight Marauders, do Tribe Called Quest, quando você pega isso aqui é uma espécie de... é uma metonímia. Não é uma metáfora do tempo, é uma metonímia. É uma parte pelo todo. O mundo que esse disco criou, ou o mundo que ele foi criado, os dois não existem mais. Só que a parte que ele carrega, quando você põe para tocar, ele acontece. A fogueira acende de novo. É impressionante. E aí é isso, assim. Eu tive, assim, eu tenho alguns sonhozinhos, assim, tipo, e alguns eu cumpri, outros não. Por exemplo, tipo, eu queria muito tocar com Bambata. E eu toquei aqui no Brasil. Eu abri pro África Bambata tocando e vi com ele tocando no meu cangote. Mas mal sabia eu que teria uma coisa mais especial, que enquanto eu estava tocando, na pista de dança, na minha frente, estava Naomi Campbell dançando a música que eu estava tocando. E aí eu falei, não, isso eu nunca sonhei. Essa parte do sonho eu nunca sonhei. Tem a Naomi Campbell, que pra mim era a mulher mais linda, ainda é, a mulher mais linda do universo, entendeu? Não é do mundo, é do universo. Era a Naomi Campbell. Eu falei, meu, caramba, ela tá dançando o som que eu tocava. E eu tava tocando Tribe. Entendeu? E a outra coisa, aí depois, sei lá, fui convidado a fazer trilha, não sei o que lá. E aí fui pra Nova York, no Nova York Fashion Week, a convite desse estilista, e eu tinha construído a trilha, e ele falou, a Naomi vai desfilar a sua trilha. E eu no Bryant Park vendo a Naomi desfilar na trilha e eu olho do lado, tá Venus Williams. Eu falei, mano, essa parte também não sonhei. Mas tá bom assim, entendeu? O que a música, o hip hop foi me levando. Mas tem uma outra parada que é quando você vai ver. Então, tipo, eu fui ver muito o Mark tocar, muito, de ficar atrás da cabine só vendo ele tocar. Fui ver muito o KLJ tocar, fui ver muito o DJ1 tocar, fui ver muito o Red Alert tocar, fui ver muito o Carl Cox tocar, o Frank Knuckles tocar, o Kenny Dope Gonzalez, entendeu? O Randall, tipo, o Gold tocar, Ronnie Size tocar. Eu gostava dessa história, Spina tocar, entendeu? Tipo, de ver, tipo, o Cut Chemis, o J-Rock, entendeu? Tipo, de ver eles tocando. De ver, só ver. A Mary Mark, que era uma puta DJ, é uma DJ incrível no Bronx. A primeira vez que eu fui pro Bronx, tipo, pô, foi em 98, não foi no baile dela. E era tipo, pá, mano, era um baile num lugar chamado Warehouse, no sul do Bronx, entendeu? E era um baile gay de hip hop, nos anos 90,
E a Mary Mark era que tocava. Mano, essa mina tocava muito. E era da hora ver tudo isso, é sabedoria coletiva que impregna a minha retina. Do jeito que eu acredito nas coisas. E eu vi as coisas acontecendo. Entendeu? Então a festa ela tem essa potência. Ela tem esse disparador. Ela tem essa... O Bill Brewster fez um livro chamado Last Night a DJ Saved My Life no final dos anos 90. E o primeiro capítulo chamava Você Deveria Estar Dançando. Entendeu? Porque o DJ, ele é como um xamã. Alguns DJs. Porque ele fala assim, você fazer a pista dançar com uma série de hits, ok. É difícil, mas muitas pessoas fazem. Agora, você fazer a pista inteira, se apaixonar pela visão de mundo que você vai colocando através da relação que você coloca em cada disco, isso é outra coisa. E eu, graças a Deus, já tive essas experiências e não foi uma nem duas vezes. E graças a Deus tive um. Mas tudo isso, eu estou fazendo tudo isso para falar uma introdução, que é, esse ano agora, voltei agora há pouco, eu fui convidado para num dos trabalhos da Frente 3 de Fevereiro, né, em comemoração aos 20 anos da Frente 3 de Fevereiro. Depois, ó, quem não sabe o que é a Frente 3 de Fevereiro, dá um Google aí na Frente 3 de Fevereiro, mas é um grupo de ação de arte e ativismo, que discute o racismo na sociedade contemporânea. A gente foi fundado em 2004, tem já 20 anos, e a gente foi fazer essa comemoração a convite da Universidade de Santa Cruz, e tinham várias atividades, entre elas uma block party num lugar chamado Bairros Unidos, que é uma espécie de santuário da comunidade latina de Santa Cruz e que também trabalha com abolicionismo prisional. Então lá estavam literalmente os The OGs, OGs for real, OG mesmo, sabe, tipo, como o Brian passou 34 anos preso e 23 anos só na solitária. Entendeu? OG. E eu, né, que, com muita molecada também, com muita gente da universidade, e a gente estava discotecando, estava eu e o DJ Fatah. Eu fiz propositadamente uma sessão que eu abri meu primeiro set, era só de hip hop brasileiro, sabendo que as pessoas não iam reconhecer tudo, mas fazendo isso, porque eu queria tocar isso, e fazendo a pista dançar com esse vocabulário, né? Mas no segundo set eu quis fazer um sonho que era tocar California Love na Califórnia. E eu toquei California Love, que nem foi a música que eu toquei em 96, na primeira vez que eu fiz teatro na minha vida, e toquei. E aí foi uma loucura. Ver o que acontece, uma música que tem 30 anos, praticamente, tem 29 anos, que o Paca... E a molecada e os OGs dançando junto, gerações que nem se conhecem. Moleque de 17 anos e OG de 50, 60 anos dançando California Love. Aí eu falei, velho, obrigado. Obrigado, Xangô, pela graça alcançada, entendeu? Então, o hip-hop, para mim, também é isso, entendeu? Então, ele é manifesto? É manifesto, mas ele também é manifesta, também, e ele é manifestação também, porque, né, o vocabulário vem também com todas as suas entidades, vem com tudo isso. E, ao mesmo tempo, ele tem uma parte que é negação de tudo isso que eu estou falando. E o mais louco, que também não é que ele não é hip-hop, também é. E tem coisas que não são hip-hop. Entendeu? Tipo, eu estava conversando com o Chorrin, e ele falou o seguinte, olha, música pop você pode fazer de diversas formas. Tem música pop com guitarra, música pop com tambor, música pop com teclado, e você pode fazer música pop com rap. Mas é música pop. Eu tô falando de hip hop. Hip hop é outra coisa. E ele falava assim, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que toda geração tem o direito de chamar uma coisa para ser sua. Essa coisa, para mim, é o hip hop. O hip hop não é da mídia, o hip hop não é das gravadoras, o hip hop não é das marcas, o hip hop é nosso. E ele falava isso com um tom, o hip hop é nosso. Ele foi o vocabulário criado para expressar as coisas que a gente pensava, o jeito que a gente pensa no mundo. E isso é datado, é geracional. Então tem outras coisas que vão acontecer. Então isso me fez voltar a pensar nessa história também, né? Porque eu sempre ficava nessa história de uma espécie de síntese infinita, né? E tem coisa que também não é. Entendeu? E talvez para algumas pessoas eu também não seja. Talvez eu seja mais um resquício. Não importa. Entendeu? Como diz o K.R. Swan, se você acredita na sua vida e na expressão da sua vida, você não pode estar errado. Entendeu? E é isso que o hip hop me deu. Régua e compasso.
E eu gosto de agradecer mesmo, porque eu acho que isso tem a ver muito grande. De novo, por isso que eu acho brilhante o primeiro disco, o disco Baco Bluesman. Porque se o Muddy Waters não tivesse eletrificado o blues, querido, não ia ter hip hop nenhum. Não ia ter nada. Eu ia ter encarnado e não ia ter o que fazer. Ia ter que ficar tentando tocar violão sem saber. Entendeu? Ia ter que ser, sabe? Eu acho massa, eu queria saber tocar trompete, cara, saca? Mas eu não sei, e eu não tenho essa habilidade. Já tentei tocar violino, não rolou, entendeu? Pá! E eu ia estar lascado, frustrado, mas graças a Deus o Muddy Waters eletrificou o blues e aí pôde acontecer um monte de coisa. E quando eu nasci, o vocabulário já tinha sido inventado, entendeu? E eu pude me expressar. Então, eu acho que é fruto disso que é o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos pode existir, porque teatro existe, sei lá, né? E como diz o Olisson Inca, teatro existe em todos os agrupamentos humanos. Não vamos cair nessa de achar que os mistérios de Eleusis é o fundamento do teatro no mundo. Só os gregos só pensaram em representação. Nenhum outro povo no mundo, na história da humanidade inteira, pensou em representar. Não, é loucura isso daí. Então, óbvio, você chamar de teatro, maravilha, ok, a gente chamou de outra coisa, né? Esse tipo de teatro que você chamaram de teatro nem é seu, vocês ampliaram do Egito, e assim vai. Mas é um negócio muito antigo que passa, né, é uma forma de conhecimento inteligente sobre a possibilidade de estar vivo que passou de culturas e gerações, porque ele consegue, de alguma forma, organizar o pensamento sobre o mundo. Ok. O hip-hop é tipo um bebê perto disso, mas ele vem para organizar o pensamento sobre o mundo. Ele vem não para dar voz, que ele não dá voz, as pessoas já têm voz, mas ele vem para conversar a partir de uma outra perspectiva. E isso acontece. Só que, como ele é cultura se não elimina com decreto. É diferente de movimento. E no tempo do hip hop, você não dá para falar isso. Você fala, não, no tempo do punk rock. Não, quando o punk rock foi... Não, você pode criar... Não, no tempo do rockabilly... Você pode... Mesmo assim, ele vai criando camadas. Porque a música, música, né? Só que o hip hop tem a cultura de rua e a cultura, ele vai criando uma camada que é como se você fosse um grande terreno onde você pudesse amplificar a sua voz e conversar com outras vozes que vieram antes. Então só pôde existir teatro hip hop quando essas duas coisas puderam se encontrar para fora do palco, mas também no palco. E isso é muito bonito. E é concomitante. Eu acho isso bonito pra caramba, porque quando eu fui para Nova York pela primeira vez, tinha um espetáculo chamado Jails Hospital and Hip Hop. Né? Meu Deus, ai, caramba, esqueci agora o nome, mas vai voltar. Né? E ele cria, depois, uma estrutura chamada Hip Hop Theatre, né? Um fórum e um festival chamado Hip Hop Theatre. Quando a gente está montando o Bartolomeu, que será que ele deu, eu também vou para Nova York comprar disco, isso no meio de 2000. Né? Eu já tinha visto o espetáculo e tal, e fui no debate de abertura, que estava lá na linha do tempo do hip hop, e fui também em algumas peças. E aí eu virei, tava a Roberta, a Lu, a Cláudia, e falei, Cláudia, os caras estão imitando a gente, velho. Os caras estão inventando um negócio de fazer teatro hip hop também, mano. Os caras são muito imitão, cara. Estão imitando a gente aqui. Foda. Entendeu? E o pior, que assim, aí depois eu encontrei com o John Zidi, que estava nesse festival, tava fugindo o nome. E em 2015, eu e a Roberta, a gente vai fazer uma apresentação em Nova York, a convite do meu irmão, num projeto do Daniel Lima, meu irmão, e a gente e esse artista que me foge a memória se encontra no mesmo festival, a gente está apresentando no mesmo festival. E eu conto essa história para ele e a gente dá o livro da Roberta para ele. E ele fala, eu achava que a gente também estava criando alguma coisa junto. Então, o teatro hip hop, ele, nos Estados Unidos e no Brasil,
ele é criado literalmente no mesmo tempo e sobre bases muito semelhantes, entendeu? E isso também, eu acho, né? Hoje a gente chamaria o Antônio Bispo chamaria isso de confluência, mas hoje é o nome que eu tenho para dar isso, uma confluência, porque a gente não tinha, as realidades não são, elas podem até se assemelhar em alguns pontos, mas elas não conversam nos mesmos lugares, elas não têm o conhecimento de uns dos outros, porque a circulação de informação é muito difícil quando ela não é feita a partir do mainstream. Isso é um problema, porque se de um lado a música ela carrega a cultura, por outro lado ela cria um eclipse nos outros elementos, então você conhece muito bem a história da fonografia, dos rappers, dos MCs, dos produtores, dos estúdios, mas você não conhece a historiografia da cena que criou aqueles caras. Sim. Você não consegue entender que onde era o porão que o Outkast, que o porão onde ele criava era o porão da avó dele. Então, você não consegue entender que na Rio o bounce de New Orleans foi inventado em cima da second line dos funerais, entendeu? Então é a batida da second line que vai ir para o bounce. Quer dizer, o contexto te foge, porque o capitalismo não está preocupado com o contexto, está preocupado em transformar a mercadoria num fetiche. E se você não tem um contexto, essas belezas que podem criar as confluências, elas não acontecem. Então, o Núcleo Bartolomeu, ele vai me dar a possibilidade de criar insistentemente, com muita pesquisa e com muito, a possibilidade de criar a partir disso. Criar a partir desse jeito de construir música, criar a partir de uma perspectiva que o DJ ele tem um ponto de vista e ele está na cena porque a música não está ex machina e que os tocadiscos são uma espécie de portal do tempo e ele pode construir esse vocabulário a partir da história. Quando a gente vai criar os vocabulários, a ideia é de juntar o depoimento épico com a figura do MC, a gente criar um ator épico MC, o ator MC, a atriz MC, onde o microfone é a articulação de um ponto de vista sobre o mundo, mas ao mesmo tempo ele também tem uma camada que é a representação, né? E essa parada de juntar o hip hop com o teatro épico. Então, isso aconteceu há 25 anos atrás, num momento que era muito difícil que isso fosse levado a sério. Era muito difícil que a gente pudesse abrir esse espaço, esse campo de diálogo, né? E a gente abriu, né? Então eu, a Roberta, a Lu e a Cláudia, a gente criou uma espécie de celeiro onde outros vocabulários pudessem se criar. E aí sim, de novo, né? Sempre na dialética, a ideia de um território, ela também te possibilita você fazer esse encontro, essa festa, essa reunião, esse quilombo urbano, esse lugar de espaço de encontro e de troca. Então, a nossa sede, durante muito tempo, foi esse espaço de encontro e de troca. É lá que surge o primeiro slam do Brasil. Nesse mesmo espaço, você tem do Robert Schwartz ao Taíde, do Kylie J a Iná Camargo Costa, do Mia Couto a festa do Fela Kuti, da Frente 3 de Fevereiro, passando pelo primeiro ato, passando por uma série de outros grupos que usaram o espaço, sabe, o espaço você faz a Georgette fazendo Gota d'Água e depois a festa do Fela Kuti, né? Você ter a gravação da Jan do 3 de Fevereiro, pintar a bandeira da Frente 3 de Fevereiro, entendeu? Você tem que fazer tudo isso, trazer os África Brasil para dentro, e ao mesmo tempo está Paulo Arantes, Mia Couto, Robert Schwartz, Iná Camargo Costa, né? Você tem esse espaço de encontro, de possibilidade de todos os slams e todos os slamers da primeira geração, Maurinete Lima, minha mãe, que Deus a tenha, entendeu? Tudo isso é um espaço do território, né? Que aí é sempre isso, tem o território e tem a diáspora.
Eu acho que eu transito entre esses dois lugares, né? Eu sempre, né, as minhas afirmações acabam sempre me deixando me testar, né, me testando. Eu sempre falei que a minha criação ela estava fundamentada na rua, no espaço de ensaio e na sala de aula. Aí veio a pandemia e me tirou os 3. Eu não tinha nada. E aí eu falei, puta, então eu não vou conseguir criar nada. E aí o que eu voltei? Voltei para os toca-disco. Os discos me deram o lugar. E o mais louco, não foram os discos que eu referendo, aqueles discos que eu sei onde estão, aqueles discos que eu sei os nomes todos, todas as fichas técnicas, que eu guardo eles como se fossem os meus grandes baluartes. Foram os discos que eu não via, os discos que eu não lembro mais o que tinha. São os singles que só toquei uma vez na minha vida. Foram eles que me trouxeram de volta. Quem não me deixou me enlouquecer na pandemia foram os meus discos. Porque cada disco reacendia uma memória e era como... E eles, literalmente... Aí eu fiz uma performance que foi muito legal, que eram os campeonatos de slam, né? A gente tinha que fazer online por causa da pandemia, e eu resolvi que eu não ia repetir nenhuma música. E eu só ia usar vinil. Em todos os campeonatos. E aí foi das semifinais, campeonato paulista, campeonato brasileiro, ao todo eu discotequei 700 vinis. 700, sem repetir nenhuma música. E como, ainda tinha mais, como não podia colocar a música cantada, eu toquei só o instrumental dessas 700 músicas. Então, é nesse lugar que salva, entendeu? Não é que salva, ele salva. Não, porque não é isso. E não é, e eu de novo, vendo essa geração que criou o vocabulário mesmo, lá em 70, que hoje tem gente com 70 e tantos, 80 e tantos, vendo Sharrock, vendo os senhores que estão criando o Museu do Hip Hop no Bronx, vendo a distância que é 1 quilômetro só aquela ponte do Harlem para o Bronx, para o Hyde Park. Mas aquilo lá era um mundo para atravessar. E a gente atravessando aquela ponte, chega do outro lado, tá a Roberta atravessando a ponte, chega o Flavor Flat do Public Enemy. Vai falar com a Roberta. Eu falei, velho, mundo mágico da porra, entendeu? E aí você indo lá, aquela senhora... E tem um monte de nome, um monte de senhores, de senhoras que não entraram para a história, mas que criaram as cenas, que estavam lá, que criaram os gritos, que criaram as palavras de ordem, que construíram o vocabulário possível para que outras pessoas pudessem contribuir na história. Então tem sempre uma história para fazer, entendeu? O Jaime Laureano, meu amigo, artista plástico, fantástico, fala, enquanto são quase 8 bilhões, né? A gente tá enquanto não biografar todo mundo, ainda tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho para fazer. Porque é isso, São Paulo tem 14 milhões de histórias. Essa é uma história, é de um cara que está tentando articular, mas eu estou utilizando o meu direito sagrado de rimar minha própria história, né? Então, para mim, o hip hop ele tem essa capacidade, né? E tudo isso atravessa todo o meu trabalho, o tempo todo, né? Não só de uma maneira muito concreta, né, no Bartolomeu, que é o grupo teatro hip hop, né? A gente cria a linguagem e tal, mas isso está dentro da Frente 3 de Fevereiro, isso está no Legítima Defesa. Eu dirijo como um DJ. Literalmente mesmo, dirijo como um DJ tocando e dirigindo a cena. Sempre foi. Entendeu? Nunca foi diferente, entendeu? Eu vou mudando os aparelhos, mas o jeito de tocar, mixando como se fosse uma mixtape e a cena tá rolando e eu tô mixando tudo. E as outras linguagens entram dessa concepção de mixagem, porque essa ideia da parte pelo todo não é só para reconhecer ou para trabalhar com a memória, com o espólio, porque o sample é memória, mas não é só para isso, é para confrontar mundos. Quando eu construo uma coisa que tem um recorte de um arquivo aqui, e eu coloco ele em relação a outro arquivo, e a cena traz vozes e depoimentos que são
todos autorais, mas autoralmente, uns são construídos nesse tempo e outros autoralmente foram construídos há 50 anos, você põe em relação as coisas. Porque os problemas que nos afligem não foram criados no tempo que a gente nasceu. Entendeu? Então, para você ampliar essa história, você tem que conectar. E aí, é nesse ponto que as escalas, as escalas árabes conversam com a música Swahili, que conversa com samples que eu tenho, as batidas, o James Brown vai conversar com o Rug Masekela, que por sua vez vai conversar com o Fela Kuti, que por sua vez vai conversar com o Antibalas, que por sua vez conversa com o Fully Manayor Orchestra, que vai conversando, e aí chega num determinado momento que isso volta para você e você tem uma outra resposta, que não necessariamente é música. Entendeu? Então, hoje eu penso nas linguagens, quando eu falo de ser interdisciplinar, de não ter a fronteira, porque a fronteira é colonial. A fronteira é colonial. Tá tudo aí para nós, é só saber chegar. Só que, para mim, eu tenho essa história do Oráculo Racionais, né, que sempre vi uma música do Racionais com uma citação, e eu tenho um conceito que vem para mim muito de uma música do Taíde, que eu apresento meu amigo, da onda que ele veio, entendeu? Que o Sombra faz, da onda, você tem que se perguntar, da onde que veio isso? Né? Porque uma coisa é você samplear o original, outra coisa é você samplear a cópia, né? Uma coisa é você dialogar e criar, como diria, a refacência. Outra coisa é você ficar reproduzindo mecanicamente a refacência sem dialogar com o mundo da onde ela foi tirada. Entendeu? Então, eu sempre tento fazer essa pergunta, da onde que veio isso? E esse pensamento está imbricado com o quê? Né? O que ele estava vendo? Qual o mundo que ele estava vendo? Quem eram as coisas que ele estava lendo? Ou ele, ela, ele, entendeu? Quais são ou seja, se humanidade é contexto, onde está o contexto nessa parada toda? Saca? E aí eu acho que é esse desdobramento, entendeu? São essas coisas que me motivam. E por isso que eu gosto tanto de tentar... Eu gosto muito de sincronia, saca? Sincronia. Tempos diferentes, com pessoas diferentes, vozes diferentes, sons diferentes, tentando articular uma espécie de encontro. Mas para mim isso só é possível se eu tiver uma linha histórica. Porque se for tudo no tempo espiralar, no tempo do mito, qual é a luta de hoje? Porque a luta continua, ok, a luta continua. É óbvio que a luta continua. Mas contra o quê? Essa é a pergunta que cada geração tem que se fazer. Contra o quê? Porque o projeto de tirar a gente do jogo continua. Né? E aí eu tava vendo, tem uma música do Public Enemy que eu piro, que chama He Got Game. É de um filme do Spike também, que chama He Got Game. O Public Enemy fez a trilha inteira desse filme. É um filme do Denzel com um jogador da NBA, que eu também estou esquecendo o nome, que é o jogador que foi campeão pelo Boston. Que é o... eu não esqueci. E é ele fazendo o papel do jogador de basquete, saindo do college, e o Denzel fazendo o papel dele, e ele chama Jesus, o menino, em homenagem ao Jesus, que é o jogador do Knicks de 77. E ele, enfim, o enredo é trágico, né? O Denzel mata a mãe do menino numa briga e tal, não sei o que lá, vai pra cadeia, volta, beleza, tá aí nessa história. E o tema do filme, uma música chama He Got Game, né? Então é assim, e é em cima do For the Worst do Neil Young. Something's happening here, sabe que essa There is a man we gone over there telling me I got to be where stops to not the sound. Everybody look is going down. É do Neil Young, né? Chama For the Worst of What. E é o sample dessa música. E aí o He Got Game, ele fala assim, I got game, she got game, they got game, we got game. Ok, beleza. But the game means nothing. Fuck the game. Entendeu? Porque ele tem que significar alguma coisa. Porque se esse jogo não significar nada, você só jogar para jogar, então foda-se o jogo. E isso para mim é fundamental, porque tudo isso aqui tem que ter, não é que tem que ter um sentido, mas você tem que organizar isso no sentido de qual que é a organização da sua luta, qual é a organização
da sua presença no mundo. O que você está esperando, né, que aconteça com a sua própria vida e com as pessoas que estão à sua volta. Porque essa ideia só da sincronia, ela não responde, porque a gente vive... É isso, eu sei que é um modal cristão e que ele não é verdadeiro. 2024 que o Messias nasceu, né, há 2024 anos atrás, não é 2024, mas o tempo está aqui. Entendeu? O espírito é imortal, mas você não. Uhum. Entendeu? Então, qual é a articulação de tempo para poder dar? E por isso que eu acho que o sample é fantástico, porque ele vai ter sempre, você vai estar sempre diante do tempo. Você vai estar sempre tentando se perguntar qual é o contexto. E você está sempre dando um depoimento sobre isso, porque o fato de você escolher isso e não aquilo já é o depoimento. Né? Só que ele não é necessariamente... ele pode não estar em primeiro plano, mas ele é dramaturgia. Nossa, né? Completamente. Né? Entendeu? Você está lá. Isso eu só estou falando do sample, sem falar das frequências. E sem falar de tudo, sem falar de frequência, sem falar dessa parada. E isso tudo o hip hop colocou de verdade. Ele mudou sobre o panorama do que é fazer música. E isso pode ser, como toda estrutura do capitalismo, pode ser cooptado, e é uma luta o tempo inteiro feroz entre o significante, o significado, a domesticação do signo, mas ele não é totalmente aplacado. Os signos mantêm a sua significância. Se alguém não acredita nisso, pega uma camiseta do qualquer time de futebol, que é uma mercadoria como qualquer outra, e vai com essa camiseta na torcida adversária, para ver se o signo é ou não reconhecido, entendeu? Então ele não é domesticado ao final, entendeu? O valor de troca precisa do valor de uso. Então, entendeu? Ele tem uma tensão ali rolando. Agora tem lá do patrocinador, não sei o que lá, mesmo assim a tensão continua rolando, porque tem uma significância naquela história, entendeu? E com o fonograma não é diferente, com o livro não é diferente, né? E até com as histórias contadas, porque quando eu falo de articulação de ponto de vista, é que às vezes as histórias elas são repetidas como se elas fossem um fundamento, como se todos nós estivéssemos no tempo presente onde elas foram feitas. Mas o narrador, uma função de um narrador, de uma narradora, de um narrador agender, é organizar a cena. E quando eu organizo a cena de acordo com o contexto onde é possível eu colocar. Então, quando eu falo que é uma história, não é para desmerecer o meu pensamento, mas é para mostrar que essa é uma articulação de mundo a partir de uma estrutura narrativa. Que eu só consigo fazer aqui, e é pouco, porque é fala. Então eu tenho que falar uma palavra, outra palavra, outra palavra, outra palavra. Quando eu faço com música, um acorde eu falo 3 coisas. Quando eu coloco uma batida, isso faz assim, ó, vum. Então imagina se eu articulo o acorde, a batida e a palavra. Meu Deus do céu, você tá louco, saca? Entendeu? Então é óbvio que é mais legal contar a história desse jeito que eu acabei de narrar agora, entendeu? Mas como não dá pra fazer isso aqui agora, eu vou falando uma palavra, depois eu falo outra palavra. Eu não sou que nem, né? Os sul-africanos conseguem falar 2 palavras, com 3 palavras ao mesmo tempo. Eu só falo uma palavra, depois eu tenho que falar outra, né? Ainda tô falando em português, que eu também não sei, né? É isso. Né? Não sou diferente do Sasportaz, não sou diferente do Caliban, entendeu? Eu fui doutrinado numa língua e eu utilizo essa língua para organizar minha revolta diante do massacre que foi feito a partir da língua que eu falo, entendeu? Então tem sempre uma tensão, né? E aí, só para terminar com oráculos racionais, essa daí, que é, toda vez que eu falo a história da língua, eu sempre penso assim, aí sim uma metáfora, não betonímia. Pensando no Fórmula Mágica da Paz, se ele tivesse pensar nisso diante da linguagem, né? Diante da língua e da linguagem, ó. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me tacar daqui, mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. Eu podia fugir, mas eu não vou trair quem eu fui e quem eu sou. Eu sei para onde vou e de onde vim. O ensinamento da favela foi muito bom para mim. Cada lugar, um lugar. Cada lugar, uma lei. Cada lei, uma razão. E eu sempre respeitei qualquer jurisdição, qualquer área. Isso é a própria linguagem. Eu não estou fora dela, eu estou dentro dela, só que a luta continua.
Ó, depois de muito debate, eu trouxe aqui para vocês nada que não seja muito óbvio, porque a obviedade também ela é importante. Eu fiz uma cena inteira do hip hop blues por causa desse disco. Só dar um pouquinho de contexto, Miles Davis é um músico norte-americano, para mim, um dos maiores gênios do século XX, e talvez o cara que eu mais admire na música toda, não só pelas músicas que ele fez, mas porque ele nunca parou de procurar a mudança. Ele nunca se deixou encastelar no estereótipo que às vezes até ele mesmo criou para ele, né? Ele sempre procurou existia um ponto de fuga que precisava procurar, precisava dialogar. O lugar da música e do jazz era o lugar do encontro com o tempo, e o tempo sempre era o tempo presente. Mas esse disco especificamente, ele, além disso, ele é o Kind of Blue, né? Que, entre outras coisas, é o disco de jazz mais vendido da história do jazz, é o disco de jazz mais famoso do mundo. E tá bom, beleza, até aí morreu Neves. Essa capa é uma capa alternativa, a capa dele original não é essa. Essa aqui é uma prensagem, e olha que bonito que ele é. Ó. E esse aqui, sei lá, eu acho que é o 5º disco do Kind of Blue que eu compro, importado, porque eu tenho os nacionais também, porque eu fico comprando sempre o mesmo disco. Aí tem um negócio meio louco, né? E é porque, além de ser fantástico, né, ter o Cannonball Adderley, o Paul Chambers, o Jimmy Cobb, o Coltrane, o Bill Evans e o Wynton Kelly. Na verdade, o Bill Evans só toca poucas músicas, né? O Wynton Kelly toca a maioria deles. E ter o Coltrane, isso é foda, é uma viagem, assim, se você puder escutar esse disco um dia, pegar mesmo, não colocar só no Spotify ou qualquer outra plataforma, você pegar o vinil mesmo, eu tenho um vinil 180 gramas dele, você colocar na vitrola, para deitar no chão ou sentar, assim, fechar o olho, a viagem eu garanto que vai ser boa. Mas tem uma parada que é a formulação do negócio, porque é kind of blue, não é o blue. Entendeu? É um kind of, é um tipo de, um jeito de, um pedaço de, porque blue é muito imenso. E é muito imenso até pro Miles Davis, que era um gênio. Entendeu? Então, para mim, esse conceito aqui, entendeu? Quando minha primeira mixtape eu fiz kind of hip hop. Porque não é o hip hop, para mim o hip hop é um mundo, é muito extenso. É só um jeito, é só o meu jeito, é só um jeitinho, é uma maneira, sabe, um pedaço. Um jeito que eu penso de como as coisas são. Não é a coisa em si. É só uma opinião sobre ela. Mas uma opinião sincera, verdadeira e que adentra. E esse não foi o primeiro disco do Miles que eu escutei na minha vida. O primeiro disco do Miles que eu escutei na minha vida é um disco que era da minha mãe. Eu me lembro da minha mãe colocando, e ela colocou para mim a primeira vez para escutar. E é um disco amarelo do Miles, eu acho que chama These Are Things, eu não lembro, eu não esqueci, hoje eu estou mal de memória, esqueci o nome do disco. E eu me lembro que era um domingo, e ela colocando esse disco, eu tenho esse disco até hoje, eu pensei em trazer ele. Mas ele é o disco que minha mãe me fez ouvir Miles, e depois eu me apaixonei profundamente. Profundamente. Eu vi 2 vezes o Miles Davis ao vivo. Minha mãe me deu de presente quando eu tinha 18 anos de idade, 2 shows dele. Eu fui no mesmo show 2 vezes. Foi num dia e depois no outro. E eu vi o Miles tocar, como eu vi o Dizzy Gillespie tocar, como eu vi o Sonny Rollins tocar. Municipal? Minha mãe viu no Municipal. Minha mãe viu naquele show do Municipal, em 74, quando ele pegou, olhou que a plateia, a maioria da plateia era branca, virou de costas e tocou o show inteiro de costas no Municipal. Minha mãe estava lá. Eu já fiz uma exposição sobre isso e fiz uma trilha. Eu consegui os arquivos desse show, né? E eu fiz a trilha dessa exposição toda em cima desse show do Miles. Mas é para me lembrar de que sempre existe um kind of, entendeu? E que eu sou a parte do mosaico. Que, olhando aqui, dá para ver uma coisa,
mas se olhar de mais longe, vai ver que eu tenho muitas outras coisas que me fazem parte, que não estão tão em primeiro plano, né? Então é um momento de lembrar e relembrar e relembrar. E toda vez assim, volta e meia, eu fico muito tempo sem ouvir esse disco, só para ter o prazer de colocar na vitrola e falar, nossa, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. Só para poder fazer isso, assim, eu fico sem escutar nada, só para poder, 6 meses depois, falar, meu, nossa, eu não tinha esquecido, mas é só para ter aquela sensação de novo. Então, esse aqui é o artista que eu apresento, Miles Davis, 1959, Kind of Blue. Eugênio, Ô, Fernando, foi da hora Obrigado, essa mano. conversa. Foi legal, muito cara, da hora, mano. foi muito da hora. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo aí que fez o convite, Jô, todo o Arte Fora da Bolha. Sucesso na empreitada. Que sejam muitas e muitas, muitas. Foi muito bom conversar daquilo que te move e que você ama. Então é uma oportunidade sempre bom falar do que se ama, né? Eu amo muito isso. Me formou, graças a Deus consegui passar por isso e também acho que contribuir com algumas coisas, né, na história. E é isso. Seguimos. Corta! Uhul! Gente, essa pessoa tá emocionada. Foi muito Muito foda. da hora.